Querido ouvinte, para você que já acompanha os episódios da Revista Estar Bem Podcast, ou para você que está nos ouvindo pela primeira vez, apresentamos Revista Estar Bem Saúde. São episódios dedicados exclusivamente ao seu bem-estar com saúde. Eu quero ver o seu bem-estar. Eu quero ver o seu bem-estar. Comportamento, saúde e equilíbrio. Tudo isso e muito mais. Tudo para você viver zen. Revista Estar Bem. Tudo para você ir além. Revista Estar Bem. Eu, Lisete Capeleto. E eu, Selma Borru. Juntas estaremos trazendo para você assuntos relacionados à sua saúde, qualidade de vida e pleno bem-estar. Fique com a gente. Nossa programação começa agora. Em se tratando de saúde, toda informação é válida, pois sabemos que a prevenção é fundamental. Pensando nisso, criamos o quadro Revista Estar Bem Saúde Informa, que vai ao ar no nosso horário oficial, às quartas-feiras, ao meio-dia, e traz para você informações valiosas sobre aspectos de doenças ou dúvidas que você, ouvinte, pode ter em relação à sua saúde, numa linguagem bem acessível. É importante que você saiba que as informações que trazemos são embasadas, são resultado de pesquisas em fontes seguras, que trazem conteúdos nos segmentos de medicina e fisiologia. E você encontra as referências na descrição de cada episódio. Hoje vamos falar sobre uma doença que afeta principalmente as mulheres, a osteoporose. A osteoporose é uma doença progressiva na qual a densidade óssea vai reduzindo gradativamente, tornando os ossos fracos e mais sujeitos a fraturas. Os minerais, como o cálcio e fósforo, conferem solidez e densidade aos ossos. Porém, sua fixação depende do fornecimento adequado desses minerais, além da produção regular de hormônios, como o paratormônio, o estrógeno nas mulheres e testosterona nos homens. Além disso, o organismo também precisa de vitamina D para que ocorra a absorção do cálcio durante a digestão. A vitamina D é encontrada em alguns tipos de alimento e também produzida na pele com uma ajudinha da luz solar. Durante a infância e adolescência, até os 21 anos de idade aproximadamente, os ossos crescem em comprimento e espessura. Depois, na idade adulta, podem até ficar mais grossos, mas não ficam mais longos. Em geral, a partir de uma certa idade, os ossos vão se tornando fracos. Selma, você que é bióloga, explica para o nosso ouvinte por que os ossos vão ficando fracos. Bom, Li, antes de contar como os ossos ficam fracos, é interessante nosso ouvinte saber como é a fisiologia do osso. Algumas pessoas acreditam que os ossos são estruturas inertes, estáticas, mas na verdade eles são muito dinâmicos. Os ossos possuem células chamadas osteoblastos, que são muito ativas e depositam o cálcio, minerais e matéria orgânica na matriz óssea. Os ossos também possuem outro tipo de célula, chamada osteoclasto, que tem a função de retirar cálcio dos ossos e lançar na circulação sanguínea. Só um parêntese. O cálcio no sangue é muito importante, porque ele contribui para a contração muscular e a transmissão do impulso nervoso. Então, existe um processo contínuo de depósito e retirada de cálcio dos ossos para a circulação sanguínea, que é chamada de remodelação óssea. Nas crianças, a atividade dos osteoblastos é maior do que dos osteoclastos, por isso os ossos crescem. À medida que o indivíduo fica mais velho, os osteoblastos vão se transformando em osteócitos,
que são menos ativos, mas mantêm a matriz óssea. Já no adulto, a atividade de incorporação e retirada do cálcio é equilibrada, então os ossos param de crescer. No adulto, a atividade de incorporação e retirada do cálcio é equilibrada, então os ossos param de crescer. Já no indivíduo idoso, a ação dos osteoclastos supera a ação dos osteoblastos, então existe mais retirada de cálcio do osso do que deposição. A tendência, então, é o osso começar a ficar mais fino, mais frágil, a ficar poroso e sujeito a fraturas. E todas as pessoas são afetadas da mesma maneira ou existem tipos diferentes de osteoporose? Sim, existem 2 tipos de osteoporose. A osteoporose primária, que é a mais comum, que surge de maneira espontânea, e a osteoporose secundária, que é causada por outra doença anterior. Esse tipo de osteoporose é bem raro e afeta apenas 5% do total de pessoas que sofrem de osteoporose. As doenças que causam osteoporose secundária podem ser insuficiência renal crônica, distúrbios hormonais, hipertireoidismo e diabetes mellitus. Bom, voltando para a osteoporose primária, que é a mais comum, esta possui 2 subtipos, que são mais frequentes, a pós-menopáusica e a senil. A osteoporose pós-menopáusica é bastante comum, é chamada de osteoporose tipo 1. E sua causa é a falta de estrógeno que ocorre na menopausa, principalmente em mulheres entre 51 e 75 anos. A osteoporose tipo 2 é a osteoporose senil, ou seja, está relacionada com a idade superior a 70 anos e é 2 vezes mais frequente nas mulheres do que nos homens. É resultado provavelmente de um déficit de cálcio ou vitamina D, e está relacionado também a um desequilíbrio entre a velocidade de degradação e a velocidade de regeneração óssea. Infelizmente, as mulheres sofrem com frequência de ambos os tipos de osteoporose, a pós-menopáusica e a senil. Não tem muito para onde correr. Bom, Selma, então, pelo que eu entendi, podem existir alguns fatores que aumentam o risco de osteoporose em mulheres? Existem sim alguns fatores de risco que aumentam a incidência de osteoporose. Por exemplo, se há membros da família com osteoporose, déficit de cálcio na dieta, estilo de vida sedentário, etnia branca ou oriental, uso de certos fármacos como corticosteroides, excesso de hormônio tiroidiano, menopausa prematura, tabagismo, consumo excessivo de álcool e constituição magra. Isso que é curioso. As mulheres magras têm ossos menores do que as mulheres de maior peso, mesmo perto dos 30 anos de idade, quando seus ossos são mais fortes. E as magras têm também uma tendência a ter menos gorduras do que as mulheres mais pesadas. Assim, seu nível de estrógeno é menor. E, como já foi explicado, o nível de estrógeno está diretamente relacionado à fixação de cálcio nos ossos. E por que a osteoporose é também chamada de doença silenciosa? A osteoporose é chamada de doença silenciosa porque não apresenta sintomas. Já que a perda óssea ocorre de maneira bastante gradual, algumas pessoas nunca chegam a manifestar sintomas. Mas pode acontecer da densidade óssea diminuir o suficiente para que os ossos se deformem ou se fraturem, provocando dor intensa e repentina. Nos ossos longos, como nos braços e pernas, a fratura tende a ocorrer mais na extremidade do que no meio. Nas vértebras, a fratura ocorre entre o meio e a parte inferior das costas. Para o médico ter certeza de que a doença é realmente osteoporose, qual é o exame mais indicado para se obter um diagnóstico mais preciso? Normalmente o médico suspeita de osteoporose, especialmente nas mulheres mais velhas
e com fraturas provocadas por pequenas lesões. Um dos exames mais úteis para determinar se é osteoporose ou não é a densitometria óssea, que mede a densidade óssea nos pontos mais propensos a sofrer fraturas, ou seja, a coluna vertebral e o quadril. Esse exame é um tipo de raio-x, é indolor e é realizado em cerca de 5 a 15 minutos, é bem rápido. É útil nas pessoas com alto risco de desenvolver osteoporose e naquelas cujo diagnóstico não está claro. Ajuda também a avaliar a resposta a um tratamento. Podem ser realizados ainda exames de sangue para avaliar as taxas de cálcio, fósforo e vitamina D. E a prevenção? Existe algum procedimento para reduzir a intensidade da osteoporose? Assim, na maioria das vezes, a prevenção é mais bem-sucedida do que o tratamento. É mais fácil prevenir a perda da densidade óssea do que recuperá-la depois de a perder. A prevenção consiste em manter ou aumentar a densidade óssea por meio do consumo adequado de cálcio e de vitamina D como suplementos. Praticar exercícios em que se seguram pesos ou suportar o peso corporal, como subir escadas e caminhar. Em algumas pessoas, se faz necessário a administração de determinados fármacos, substitutos do estrógeno, mas que não têm o efeito típico do estrógeno, como de aumentar a incidência de câncer de mama ou de útero. Selma, no caso de se constatar que a pessoa já apresenta osteoporose, qual seria, em linhas gerais, o tipo de tratamento? Bom, o tipo de tratamento, assim, em linhas gerais, é o de aumentar a densidade óssea. O primeiro passo consiste na ingestão diária de uma quantidade adequada de cálcio e vitamina D. Os agentes terapêuticos para o tratamento da osteoporose são divididos em duas classes: os compostos antirreabsortivos e os estimulantes de formação óssea. Esses primeiros, os antirreabsortivos, reduzem a atividade dos osteoclastos, que são aquelas células que retiram cálcio dos ossos, permitindo então um preenchimento de nova matriz óssea. Dá um fôlego para os osteoblastos preencherem essa matriz. Por exemplo, bifosfonatos, calcitonina e substitutos do estrógeno. Já os segundos compostos, aqueles que são estimulantes da formação óssea, eles são chamados de agentes anabólicos e intensificam a ação dos osteoblastos, que em cada ciclo de remodelação aumentam a deposição de matriz óssea. Por exemplo, o medicamento dessa classe é o paratormônio. Agora, se já ocorreu fratura de quadril ou de fêmur, é sempre recomendada a substituição completa ou parcial do osso por próteses de titânio. Poderá inclusive ser necessária intervenção cirúrgica até para tratar de uma fratura de pulso. E você, querido ouvinte, gostou desse assunto? Ficou com alguma dúvida? Então, entre em contato conosco por meio de nosso site revistaestarbem.com.br e também por intermédio das nossas redes sociais, a nossa fanpage no Facebook e a nossa página no Instagram. Esperamos também que você acesse todos os nossos episódios em nosso canal no YouTube, sendo que trazemos assuntos que interessam muito a você e a toda a sua família. Compartilhe o nosso canal no YouTube com seus amigos e familiares. Agradecemos demais a sua companhia e esperamos poder contar com você em nosso próximo episódio. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!